É motivo de grande alegria ter você de volta ao nosso canal Testando Quiz, para mais um teste bíblico, para você se divertir. Hoje nosso quiz é sobre o livro de Josué. Nele vamos aprender sobre acontecimentos importantes do Antigo Testamento. Ao longo desse vídeo, você será desafiado com 13 perguntas sobre o livro de Deuteronômio. Desafie-se, aprenda e divirta-se muito com este conteúdo. Boa sorte! Então vamos começar? Primeira pergunta: como se chamava o pai de Josué? Letra A, Beeri. Letra B, Num. Letra C, Ilquias. Letra D, Amós. Tempo. Resposta certa, letra B, Num. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Segunda pergunta: qual foi a missão dada pelo Senhor a Josué, após a morte de Moisés? Letra A, santificar o povo. Letra B, vencer os midianitas. Letra C, derrubar Jericó. Letra D, passar o Jordão. Tempo. Resposta certa, letra D, passar o Jordão. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Terceira pergunta: os israelitas foram derrotados por causa do pecado de quem? Que tomou objetos consagrados? Letra A, Nobá. Letra B, Acã. Letra C, Quenais. Letra D, Zacur. Tempo. Resposta certa, letra B, Acã. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quarta pergunta: onde Josué circuncidou aos filhos de Israel? Letra A, Monte Líbano. Letra B, Monte Tabor. Letra C, Monte Carmelo. Letra D, Monte Gibeate Aralote. Tempo. Resposta certa, letra A, Monte Líbano. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 5, versículo 3. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel, em Gibeate Aralote. Quinta pergunta: Josué enviou quantos homens como espias a Jericó? Letra A, 5 espias. Letra B, 3 espias. Letra C, 2 espias. Letra D, 7 espias. Tempo. Resposta certa, letra C, 2 espias. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente dizendo: andai, e observai a terra e a Jericó. Foram pois e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Sexta pergunta: qual deveria ser a distância entre a arca e o povo, determinada pelos príncipes? Letra A, 800 covados. Letra B, 900 covados. Letra C, 1000 covados. Letra D, 2000 covados. Tempo. Resposta certa, letra D, 2000 covados. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 3, versículo 4. Haja contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes.
Sétima pergunta: Josué tinha quantos homens de guerra, armados para batalhar contra Jericó? Letra A, 10.000 homens. Letra B, 20.000 homens. Letra C, 40.000 homens. Letra D, 70.000 homens. Tempo. Resposta certa, letra C, 40.000 homens. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 4, versículo 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Oitava pergunta: qual cidade Josué dá a Calebe em herança? Letra A, Jericó. Letra B, Bazã. Letra C, Hebrom. Letra D, Betel. Tempo. Resposta certa, letra C, Hebrom. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 14, versículos 13 e 14. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverarem em seguir o Senhor, Deus de Israel. Nona pergunta: quantos homens foram covardes, medrosos e deixaram Gideão? Letra A, 200 homens. Letra B, 12.000 homens. Letra C, 15.000 homens. Letra D, 22.000 homens. Tempo. Resposta certa, letra D, 22.000 homens. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Décima pergunta: como era o nome de um grande homem entre os anaquins? Letra A, Sansão. Letra B, Arba. Letra C, Jeremias. Letra D, Esdras. Tempo na tela. Resposta certa, letra B, Arba. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 14, versículo 15. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. E a sua terra repousou da guerra. 11ª pergunta: que ordem recebeu Josué, do príncipe do exército do Senhor? Letra A, para tirar a túnica. Letra B, orar sem cessar. Letra C, jejuar por dias. Letra D, descalça os sapatos. Tempo. Resposta certa, letra D, tirar os sapatos. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 5, versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. 12ª pergunta: que povo disfarçou-se de mendigo, para escapar do exército de Josué? Letra A, Gibeon. Letra B, Nabu. Letra C, Hebrom. Letra D, Eglon. Tempo. Resposta certa, letra A, Gibeon. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 9, versículos do 3 ao 5. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho, era seco e bolorento. 13ª pergunta: quantos sacerdotes deveriam levar as buzinas de chifre de carneiro? Letra A, 9 sacerdotes. Letra B, 7 sacerdotes. Letra C, 5 sacerdotes.
Letra D, 3 sacerdotes. Tempo. Resposta certa, letra B, 7 sacerdotes. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 6, versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero te encontrar no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos este vídeo, para que juntos possamos expandir a gratificante palavra de Deus. Vou ficando por aqui, e busque a Deus de todo o teu coração, e de todo o teu entendimento. Tchau, tchau.